Fala, Dev, tudo bom com você? Bom, agora eu vou apresentar alguns recursos, né, de objetos, né? Bom, na parte 2, então já deixa seu like, compartilha aí com os amiguinhos e se inscreva se não é inscrito. Beleza. Bom, na última aula a gente viu propriedades, digamos, um pouco simples, né? Nome, chave e valor, né? A ideia. Você tem a chave, você tem um valor, chave e valor. Também, dentro de objetos, você também pode tratar ele, ter funções dentro desse objeto. Por exemplo, pessoa.showPessoa. O que vai fazer aqui? Usei um arrowfunction para retornar pessoa, vírgula, idade. Opa, node aula 24. Então, mostrou teste e 12, que são nome e idade. Beleza. Também podemos aqui acessar a propriedade soma, por exemplo, seria 4 e 7. Aí vai dar 11 a soma. Beleza. Então, você pode fazer com que isso aqui poderia retornar a soma também. Em vez de só fazer a soma. Aí, você mesmo dá um console.log aqui. O que é a ideia disso? Você poderia criar um objeto, operações matemáticas, poderia fazer soma, subtração, divisão, multiplicação, entre outras operações aí. Aí fica mais a gosto do freguês mesmo. Então, deu 11 do mesmo forma. Beleza. Tá. Temos funções aí, função fica caráter realmente do que você quiser fazer. E objetos dentro de objetos. No caso aqui, match é um objeto dentro de um objeto. Então, o console aqui, .match. Aí, se eu der aqui, vai retornar match. Um outro objeto, que se eu quiser selecionar o valor, o primeiro, aí vai retornar o valor 1. Beleza. Bom, por exemplo, e se eu quiser as chaves desses objetos aqui? Por exemplo, eu quero saber todas as chaves desses objetos. Bom, tem uma propriedade dentro do objet que chama-se keys. Então, você passa o objeto e ele vai te retornar as chaves. Tem um que retorna os valores? Não, não tem. Até porque senão seria mais fácil você fazer um for-in. Ou no caso aqui, um for-off também. For-in daria certo. Bom, beleza. Que mais que a gente tem? Freeze. Se eu quiser... Não, vou comparar aqui isso. Object.is. Se eu quiser saber, comparar dois objetos. Object.is. Por exemplo, pessoa.sexo, vírgula, igual a M. Se eu quiser comparar, vai dar true, porque sexo é igual a M. Se eu quisesse, por exemplo, vou excluir agora aqui, esses que eu criei. Pessoa, P, que é a mesma situação que eu usei com igual, aqui no caso eu vou usar P.sexo. No caso, os dois aqui, como testado, ele vai mostrar, ele vai comparar o valor. M é igual a M. Só que, quando você compara pessoa e pessoa, igual com igual, ele também te retorna falso. Então, é um mesmo exemplo que foi mostrado. Beleza.
Se eu quiser excluir sexo, lembrando que delete p.sexo, beleza. Só que vamos supor que eu não queira excluir nenhum objeto, eu quero proteger esse objeto, né, desse tipo de situação. Temos uma propriedade chama freeze. Como assim freeze? Por exemplo, vou criar aqui, já criei a pessoa, por exemplo, né, e vou atribuir essa pessoa object.freeze pessoas. Beleza. O que vai acontecer aqui? Eu vou mostrar P antes, console.log P. Aí depois eu utilizei a operação de exclusão. O que aconteceu? Ele não excluiu, porque ele fez um objeto e congelou todas as propriedades. Tanto que, se eu quiser até mudar nome para Maria, por exemplo, não muda, porque ele criou um objeto, uma constante, virou um objeto que é uma constante. No caso, ele não... Como foi var, né? Se eu tivesse usado const, poderia ter dado algum erro. Nem sei se poderia dar um erro, até testar. Não vai dar erro. Beleza. Ele realmente ficou congelado, o valor dele fica estático e não pode ser mudado. Então, é interessante isso. Caso eu queira saber se eu posso mexer nele, né, tem object.isFreeze, isFrozen na verdade, né, isLetItGo. Oh, coisa, viu? Ai, let it go. Beleza, então falou que tá congelado. Então, coisa que você pode fazer aí para ver se ele tá congelado ou não. Beleza. É interessante se quiser criar uma constante que a pessoa não mete a mão, né? Deixa eu ver se não uma propriedade aqui interessante. Nome, prototype. ToString. Tem muito recurso, sabe? Acaba que muitos desses recursos a gente nem usa. Aí Native Code ou Object. Object é Object. Algo bem comum de você ver quando você usar um ToString, né? Tá, beleza. Agora, para finalizar, vou ensinar o objeto JSON. Tem um objeto que chama JSON. Ele tem dois atributos, parse e stringify. O que ele faz? Ele pega o stringify, vou começar por ele, console.log. Ele pega um objeto JSON, no caso aqui pessoas, e vai transformar ele, passar tudo para texto. Afinal, por que cargas d'água eu faria isso? Um exemplo, por exemplo. Você recebeu, a partir do momento que você fez login, você quer que toda vez que o usuário no seu computador ele acesse a página, por exemplo, ele já logue automaticamente. Você pode usar um local storage ou cookie. Você pode dar um JSON.stringify, porque como o cookie só armazena texto, local storage também, então você tem que passa ele para string, que armazena ele como string. Depois, para você recuperar, até copiar aqui essa string,
você pode usar a seguinte coisa, p.string. Opa. Sumado com Linux, aí acaba que beleza. Aí se eu quiser pegar essa string, né, dar um parse, aí o que vai acontecer? P console.log. Aí o P ele vai deixar de ser um string e vai transformar em um objeto. Tanto se eu quiser colocar aqui ponto .nome, não vai aparecer na Intel License porque ele nem sabia que existia antes. Mas tá aí, teste. Então, interessante, né? String e o parse. Se você tiver uma string, né, ou um array, por exemplo, você usando o parse, tipo um vetor assim, aí e na posição, aí você vai ter essa string, ele vai converter isso para um objeto JSON ou um vetor. E o mesmo, né, uma string ou um objeto JSON, se você usar stringify, você vai obter uma string. Então, até se tem um exemplo de manter logado, salvar alguma informação dentro do navegador, recomendo que não sejam informações importantes, né, para realmente não ninguém roubar esses dados aí, né, alguém mal intencionado, até são operações simples para fazer. Então, deixa um nome, por exemplo, coisas bem bobinhas, né? Que aí você consegue manipular esse tipo de situação. Bom, é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.